Decidi analisar o episódio inicial da 9ª temporada de O Flash há alguns meses. Neste vídeo, falei que analisarei cada episódio antes de avaliar a temporada completa. Essa série de vídeos se tornou muito maior e mais bem sucedida do que eu esperava, o que me levou a fazer análises de arcos individuais. Além disso, listas de top 10 e rankings, que talvez eu não tivesse feito de outra forma, ou pelo menos não tantos. Obrigado por assistirem e se importarem com minha opinião, agora vou cumprir minha promessa inicial. Já se passaram mais de 2 semanas desde o fim do programa e pude refletir sobre tudo. Este vídeo será a minha análise de O Flash. A 9ª temporada começou em 8 de fevereiro e terminou em 23 de maio de 2023 com 13 episódios em 3 partes. Um arco chamado Guerra dos Vilões em Arco Frio, um novo mundo e um interlúdio entre eles. Minhas avaliações para os 13 episódios individuais estão como mostrado na tela. Acho que fui indulgente no episódio 3, baixando para 6 e deixando a 4,3 de 10, sustentada só pelos episódios 9 e 10 sem melhora nos outros. Pelos 2 piores episódios da história deste programa, em sequência seguidos, alguns episódios depois, pelo 3º pior episódio. Apesar da média ser 4,3, acredito que a temporada mereça nota ainda mais baixa. Como disse sobre o arco da Morte Vermelha na análise, sendo menor que a soma das partes, o mesmo vale para a 9ª temporada. Os melhores episódios são majoritariamente independentes, os arcos têm ritmo ruim e a temporada é absurdamente mal estruturada. Dou a nota final da temporada no fim do vídeo. Isso nos leva à análise, onde serei menos específico do que nas análises de episódios ou arcos, pois há muito mais episódios para avaliar juntos. Lembre-se de se inscrever e curtir o vídeo. E vamos começar com a primeira parte da análise, que vai abordar a escrita e a narrativa. A 9ª temporada tem diálogos ruins, com personagens falando de forma nada natural ou usando clichês bregas. Os vilões parecem muito mais caricatos e malvados, sem nenhuma complexidade. Os personagens secundários são totalmente sem graça. O Flash provavelmente seria assim também, só é salvo pela atuação do Grant Gustin. Isso faz com que o mundo pareça mais cartunesco e menos surreal, e fica mais difícil se envolver quando é cartunesco, mas não é um desenho animado. E isso causa algumas cenas que são muito difíceis de assistir, como as referências ao Batman feitas pelo Morte Vermelha, qualquer momento envolvendo personagens de fundo, especialmente aquele no bar, ou até mesmo em cenas de luta onde os 2 combatentes estão trocando as falas mais idiotas um com o outro. Os diálogos desta temporada e de toda a era Eric Wallace em The Flash são péssimos. A estrutura da 9ª temporada é tão incrivelmente mal planejada, já que eles tiveram apenas 13 episódios, que é menos do que nunca. Eles poderiam ter usado o tempo mais curto para contar uma história mais enxuta, talvez dividida em 2 arcos. Tecnicamente foi o que fizeram, mas há um 3º bloco no meio sem espaço para ele. Dedicar 4 episódios à enrolação em uma história de 13 episódios é muito idiota. 3 desses 4 episódios não acrescentam nada, a história da Cecília ainda foi repetida depois. A história da Sonhadora foi feita só para aquele episódio, e o da Iris e do Barry não teve relevância. Só um dos episódios filler não é totalmente pulável, e isso porque na verdade nem é filler. É o último episódio do crossover com o Arqueiro. Tecnicamente, o episódio da Sonhadora é o último crossover com Supergirl, mas ela não tem ligação com ninguém de Flash. Seria mais fácil relevar esses 4 episódios filler se não faltassem só 4 para acabar a temporada. O arco final teve o mesmo número de episódios que os fillers, então já estava condenado desde o começo. As histórias são mal desenvolvidas, com um ritmo ruim, como o Robo Blue, que levou 3 episódios para se desenvolver, mas virou vilão por só metade de um episódio. Ainda ficaram várias perguntas sem resposta, como onde estava a Batwoman? Um grande ponto da trama levantado no episódio 3 foi que Ryan Wilder estava desaparecida. Assim, a Morte Vermelha tentou enganar Iris, fingindo sua fuga, e a equipe Flash pôde entender tudo. Mas então, no episódio 5, a Batwoman simplesmente aparece, não dá nenhuma explicação de onde estava ou por que estava desaparecida, e depois simplesmente vai embora. Eles esqueceram desse enredo que eles mesmos trouxeram 2 episódios antes? É tão idiota a escrita dessas histórias, as próprias histórias. São tão mal planejadas e pensadas, o que é curioso, já que são tão curtas, deveria ser tão fácil. Como eles conseguiam fazer essas histórias sazonais com 23 episódios antigamente, mas agora estão falhando com apenas 4 ou 5 episódios? A escrita faz a série parecer feita para crianças, pois subestima o público o tempo todo, algo que nem programas infantis deveriam fazer. Com muitos flashbacks mal colocados e Cecília explicando as emoções dos personagens.
Então, primeiro, a gente não consegue lembrar de nada do que já aconteceu nessa série, e segundo, a gente não consegue entender as nuances das emoções implícitas nos personagens. O segundo problema é mais irritante, mas o primeiro foi bem mais persistente nesta temporada do que nas anteriores. Os visuais da nona temporada são, na maioria das vezes, tão ruins quanto os das últimas temporadas, mas podem ser melhores ou piores dependendo do tipo específico de visual. Por exemplo, a cinematografia é de fato, na maioria das vezes, realmente ruim. A temporada se destaca visualmente pelo traje do Flash, apesar de 3 episódios seguidos sem ele. O traje foi aprimorado com botas douradas na última temporada, uma coloração bonita que combina com o traje e uma proporção de tela mais cinematográfica, uma mudança interessante. Isso definitivamente faz a nona temporada parecer melhor, mas talvez tenha chegado um pouco tarde demais. O fato de 171 episódios terem uma proporção de tela e mais 13 outra causa uma leve desconexão entre a nona temporada e o resto da série, o que pode soar estranho em uma maratona de reprises. No entanto, talvez a queda na qualidade fosse ainda mais chocante ou perceptível. O que talvez seja pior do que nunca são as cenas de luta, as chamadas boas, que são as lutas dos velocistas, que são curtas demais e focam excessivamente em construções de relâmpago. Flash vs Morte Vermelha explora as construções de relâmpago de forma inédita, com Morte Vermelha usando-as como gadgets do Batman. Junto com essa luta, Flash vs Kid Flash e Flash vs... As lutas contra X são destaques, apesar de nenhuma delas ser realmente ótima e todas serem muito curtas. Além disso, você talvez possa adicionar isso aí. A luta do Arqueiro Verde no episódio 9 ficou abaixo do padrão das cenas de luta de Arrow durante sua exibição. Exceto pela 4ª temporada, que por algum motivo teve cenas de luta ruins, não sei porquê, as cenas de luta ruins são muito mais frequentes. Como muitos personagens não velocistas lutam contra velocistas, o que nesta temporada nunca é interessante, sempre parece barato e mal coreografado. Com pontos negativos como a Morte Vermelha enfrentando os Renegados, Cecily contra XS, se é que pode chamar de luta, e principalmente o final. Cenas de luta como Alegra contra o Flash Reverso, Keon contra Zoom e Cecile enfrentando Godspeed, a pior luta da série. E todas elas são vergonhosamente patéticas. Tudo isso é ainda piorado pelas imagens geradas por computador que na maior parte desta temporada está terrível. Por isso as lutas dos velocistas costumam ser curtas. O imagens geradas por computador está muito ruim nesta temporada, principalmente de novo no episódio final. Eles podem ter gastado todo o orçamento de imagens geradas por computador no episódio 9, já que o Bloodwork não só está ótimo, mas está melhor do que na 6ª temporada, com cores e movimentos muito mais bonitos. No entanto, ele é uma exceção nesta temporada. Barry está inconsistente como sempre, talvez até mais do que o normal. Ele se destaca em momentos como ao desvendar o mistério da Morte Vermelha ou ao derrotar o Flash Reverso no episódio 10, quando a série fechou um ciclo. No entanto, na maioria das vezes nesta temporada, ele é prejudicado, perdendo lutas para inimigos mais fracos ou velocistas menos experientes. Precisa ser salvo pelos amigos ou eles que devem derrotar os vilões. Barry também não tem destaque nesta temporada, apenas segue o fluxo enquanto tem arcos fechados em alguns episódios. Além disso, o Flash nem sempre é o foco dos episódios, pois cerca de 1/3 da temporada quase não tem sua presença, o que é vergonhoso para a última temporada. Grant Gustin está ótimo como Flash e o traje também. A escrita do personagem é tão inconsistente que mesmo sendo o melhor da temporada, ele não é um bom personagem. Na maior parte do tempo, Iris foi uma das personagens mais odiadas, se não a mais odiada do seriado em certo momento, mas agora parece incrível em comparação com quase todos os outros. Ela atua mais como repórter nesta temporada, o que é bom, e nos episódios com Barry acho que funciona e que a química entre eles melhorou. Iris é deixada de lado quase toda a temporada, ganhando destaque em apenas 3 episódios. Candace Patton faz um bom trabalho nesta temporada, especialmente em suas interações com Barry, mas ele simplesmente não recebe nem de longe o suficiente para fazer. Joe só atua como recurso para a história da Cecile e sai da série, o que teria sido mais impactante em temporadas anteriores. Mas ele sai no 8º episódio antes do final da série e depois retorna em alguns desses episódios, então acaba soando bem vazio. Além disso, por sua história de estar tão ligada à de Cecile nesta temporada, ele não é um personagem interessante de assistir. Porque é sempre com a Cecily. Cecily é facilmente a pior personagem desse seriado. Os poderes dela prejudicam a experiência de assistir, como já mencionei, por subestimarem nossa inteligência. Ao contrário de Barry Allen, Cecily enfrenta um longo arco até o penúltimo episódio, onde lida com o conflito entre ser heroína, mãe e esposa.
O primeiro arco arrasta essa história de uma forma que parece que está apenas repetindo os mesmos temas cansativos de novo e de novo. A conclusão, com Cecily optando por ficar na equipe Flash e visitar Joe e Jenna nos fins de semana, é tão estúpida e irresponsável. Isso resulta em 2 episódios onde Cecily duvida da decisão, mas acaba sendo manipulada por Allegra e depois por Chester até acreditar que foi a escolha certa. Em ambos esses episódios, é tratado como se ela tivesse superado algumas dúvidas e agora ela está mais confiante do que nunca e desbloqueia uma nova habilidade. Essa história não é só ruim, mas prejudicial, pois diz que só amar a família basta, independentemente do tempo juntos. O que é uma lição objetivamente errada, moralmente repreensível e totalmente aleatória para se escrever uma história em torno disso. O que é isso? Por que estão fazendo isso? Além disso, Cecily vira a heroína virtude aos 75 anos em 2049, mas já usa esse traje hoje e desbloqueia 2 poderes inéditos. 2 episódios seguidos no fim da temporada, sendo também o foco da última cena antes do logo final do Flash. Isso é insano pra mim. Claramente Eric Wallace é obcecado por Cecily Horton. Talvez a atriz que interpreta Cecily Horton, a 9ª temporada de The Flash realmente não é sobre o Flash, é sobre a Cecily. Há piadas de que a série era sobre a Iris ou que Arrow virou o show da Felicity, mas é verdade. Barry não tem uma história na 9ª temporada, Cecily tem uma história na 9ª temporada. Há outro personagem que compete com Cecily e também tem uma história. Keon é a 3ª personalidade de Caitlin, uma personagem original introduzida só na última temporada, tirando da Caitlin a própria presença dela nesta temporada. Substituindo-a por esse ser irritantemente ingênuo e infantil que às vezes também diz as coisas mais sábias de todas, um clichê tão estranho e que eu sempre odiei, a história dela ligada ao tio Blaine é totalmente dispensável. O desenvolvimento dos poderes dela parece inútil, embora tecnicamente não seja. Essa personagem, incluída no último instante, é uma deusa com mais importância pro universo que o próprio Flash. É um insulto pra série, o pior é que a história dessa personagem é perturbadora. Caitlin morre e ninguém liga. A equipe faz uma votação perturbadora para decidir quem trazer de volta, Caitlin ou Frost. É uma votação entre 5 pessoas, cada uma com um voto, mesmo tendo uma assassina. Ainda assim, a mãe da Caitlin, Cisco Ramon e outros ex-membros ou pessoas próximas da Caitlin ou Frost não têm direito a voto. É tão errado quanto a revelação de que Caitlin esteve viva o tempo todo, dando a entender que a Keon meio que apenas possuiu o corpo dela por 1 ano, usando-o para se metamorfosear em uma deusa. Isso explica porque ninguém reagiu à morte da Caitlin. Os roteiristas sabiam que ela não estava morta. Então, obviamente, isso significa que os personagens também sabem disso. Tudo sobre a existência da Keon, sua personagem e história é surpreendentemente ruim. Keon e depois Cecily na 9ª temporada são as piores personagens que já apareceram na série. Chest e Religor realmente não fazem nada que não esteja relacionado um ao outro. Parece que eles se tornaram uma só entidade, definida pelo relacionamento. Pode-se dizer que isso é positivo, pois trocamos 2 personagens ruins por um saldo melhor. Sim, essa é uma forma de ver. Esse personagem é só um exemplo claro de favoritismo por nepotismo ou talvez um autorretrato, sendo um desperdício de espaço. Os atores têm boas atuações, o problema está no roteiro e na existência do personagem. Tio Blaine ser promovido a personagem regular da série é uma decisão desconcertante. No começo, ele está obcecado pela Frost tentando trazê-la de volta, o que não é interessante. Depois vem a reviravolta dele com a Red Death, o que foi legal, mas logo depois ele volta ao tio Blaine de sempre. Isso desapareceu rápido e a história dele vira sobre se apaixonar pela Keon, o que é muito desinteressante. Acho que os roteiristas notaram que fazer do tio Blaine um personagem fixo foi um erro, pois não há muito a explorar. Porque ele basicamente desaparece por 4 episódios, quase 1/3 da temporada, e depois retorna sem fazer nada. John Core é um ótimo ator, mas está sendo desperdiçado com diálogos ruins e um personagem fraco nessa série. Os vilões do Arco da Morte Vermelha são divertidos e têm interações interessantes, isso inclui Barry e outros da equipe Flash. E um arco de redenção bem conduzido, meio que pela metade, sem redimir totalmente eles acabam ficando meio como anti-heróis. No final, eles realmente têm alguns diálogos muito constrangedores e cenas de luta bem ruins, mas pelo menos são divertidos nas interações entre eles. Os vilões são forçados e mal desenvolvidos, com motivações pouco claras e baseados em antagonistas do passado.
O Capitão Boomerang se destaca como o melhor. A 9ª temporada finalmente faz dele um verdadeiro vilão do Flash com um visual muito bem adaptado. Além dessa conquista superficial, esses vilões não são bons nem a Morte Vermelha, a líder deles, que começa sendo ameaçadora, mas rapidamente perde o impacto ao revelar sua identidade e começar a soltar frases de efeito do Batman o tempo todo. Além da atuação ruim e dos diálogos fracos, a vilã principal parece uma criança birrenta, com direito a uma origem mal feita e muito menos interessante, que nem sequer mostra um traje ruim, com movimentos pesados, motivações fracas, rivalidade ruim com Barry e enredo incompleto. Morte Vermelha é uma das piores vilãs da série. Não lembro quem eram os vilões dos episódios 6 e 7 de Tão Esquecíveis. A vilã do episódio 8 tem um bom visual inspirado nos quadrinhos, mas literalmente não faz nada e é facilmente convencida a desistir de sua vilania. Para meu grande alívio, Bloodwork retorna por um episódio, continuando sendo o único vilão realmente fantástico de Eric Wallace. Neste episódio, também temos o verdadeiro Flash Reverso retornando por um episódio, já que Matt Letscher finalmente tem a chance de interpretar o personagem antes da primeira temporada. Thorne retorna em um ciclo completo, sendo sua melhor aparição na era Eric Wallace. Infelizmente, literalmente apenas 3 episódios depois, Thorne retorna novamente, empatando com sua pior aparição de todas. Com diálogos ruins, atuação exagerada e um papel estúpido, o Flash Reverso é péssimo no final. Assim como o resto da Legião do Zoom, esse nome nem faz sentido, porque homenagear o Zoom? Ele é um dos membros e não é o líder. Zoom está completamente fora de personagem em seus diálogos e é uma distorção de tudo o que tornou o Zoom grandioso. Sabatar é completamente desperdiçado e só aparece por uns 30 segundos e Godspeed. Ele sempre foi ruim, aqui também. Todos da Legião do Zoom são péssimos. Todos serem facilmente derrotados por vilões secundários é ridículo e insultante. Para as temporadas anteriores, onde esses vilões davam trabalho para os personagens principais, agora eles são derrotados com tanta facilidade, alguns dos vilões mais facilmente derrotados na história da série. É vergonhoso. E tem o Cobalto Azul, que parece legal com um traje incrível. A atuação de Rick Kusné junto ao roteiro o faz parecer outro personagem. Ele demora demais para se desenvolver, não tem o tempo necessário para ser um vilão ou criar uma rivalidade com o Barry. A motivação dele, como prometer uma filha parecida com a Nora, é estranha. E literalmente não há motivo para ele conseguir competir com o Barry em uma luta, já que a primeira luta dele com o Flash é uma das primeiras vezes que ele sequer usou seus poderes. Cobalto Azul é melhor que Morte Vermelha, mas continua ruim. Eu diria que o Morte Vermelha foi bom no episódio 3, e aí você tem o Trabalho de Sangue no episódio 9 e o Flash Reverso no episódio 10. Então são 3 episódios de 13, mesmo com vilões principais decentes como o Morte Vermelha no episódio 3, todo o resto é ruim. 10 episódios tem vilões principais realmente horríveis, de 13 no total. The Flash é uma série que acompanho desde o início até antes, considerando as aparições do Barry, Caitlin e Cisco em Arrow. É parte essencial do meu canal no YouTube desde o início. Esta temporada, no entanto, não representa apenas o fim de The Flash, mas também depois que todas as outras séries terminaram, o fim de The Flash. A 9ª temporada encerra o Arrowverso. Eles sabiam que a temporada traria Batwoman, Dreamer de Supergirl, Deagle e Arqueiro Verde, sendo esses dois últimos uma despedida digna para a série. Embora não fosse obrigação da temporada encerrar o Arrowverso, ela deveria ter feito isso, e teria sido melhor se tivesse trazido esse encerramento. Batwoman em uma trama terrível, Dreamer, que é uma personagem sem conexão com ninguém de The Flash ou com tramas não resolvidas. Enquanto a Supergirl em si não foi vista com o Flash desde a crise, Lendas do Amanhã terminou em um gancho que precisava de resolução, assim como o episódio Arqueiro Verde e as Canárias de Arrow. Mia Queen apareceu em Armageddon, mas não resolveram sua situação lá. Precisavam resolver aqui. Sendo honesto, mesmo que o Arrowverso e especialmente o Flash estejam terminando, a temporada nunca realmente me fez sentir nada emocionalmente em relação ao final, fora aqueles 2 episódios individuais. Eles tiveram uma ótima chance de focar totalmente no final da temporada. Em vez disso, focaram o fim do Arrowverso em um episódio e o ciclo da série em outro. E todo o resto é meio que só besteira aleatória, é uma oportunidade perdida e é uma pena. Há alguns momentos ocasionais conduzidos por Grant Gustin e Blake Neely, onde senti alguma tristeza ou resposta emocional. Na temporada final de Flash do Arrowverso, especialmente em comparação com Arrow temporada 8, esses momentos foram raros e distantes. Esta é uma das temporadas menos emocionais de Flash, principalmente em comparação com as primeiras.
Em resumo, a 9ª temporada é um final vergonhosamente ruim de uma série que já foi boa. Diálogos, ritmo, narrativa, estrutura, cinematografia, lutas em imagens geradas por computador elenco de apoio e vilões estão em geral ruins. Apesar de alguns bons momentos, a 9ª temporada tem qualidades redentoras. Não consigo deixar de lembrar dos 2 episódios seguidos que são nota 9 de 10, sendo que o segundo deles está entre os 10 melhores episódios da série. É só isso, só esses 2 episódios impedem essa temporada de ser a pior. Se algum deles fosse só 8 de 10, eu diria que a 7ª temporada foi melhor. Mas esses episódios salvaram. Essa temporada, no entanto, salvou de ser literalmente a pior temporada. Em vez disso, ficou com o título de 2ª pior. Fora a atuação do Grant Gustin, o traje do Flash e a música, quase nada é ótimo, mas várias coisas são sempre horríveis, como a trilha sonora. Eu dei essa nota no meu vídeo de ranking das temporadas, que estou dando pra 9ª temporada uma nota 4 de 10.